Alô amigos de todo o Brasil. A Rede Brasil de televisão tem o prazer e a honra de apresentar o RB Notícias Especial para 22 estados da federação. Nós estamos hoje em 22 estados, com geradoras e retransmissoras. Aqui em São Paulo, nós estamos com 3 canais abertos e com canais fechados na Claro, na Vivo, na Oi e na NET. E também 3 canais abertos em Brasília, no Distrito Federal. Nós temos hoje o prazer e a honra de receber aqui o Rodrigo Moreira. O Rodrigo Moreira é nutricionista esportivo no Nutra Esportes. Ele vai tratar aqui de um problema que é a explosão de obesidade no Brasil. No século passado, rapidamente, os americanos chegaram à conclusão que o povo americano estava subindo de peso, com peso além do normal. Foram feitas pesquisas, foram feitos levantamentos, simpósios, e aí, você se lembra, foram criados sistemas para resolver o problema. Dietas especiais, dieta do senhor fulano de tal, dieta da dona fulana de tal. Foram criados exercícios especiais aeróbicos, que esse aqui queimava. E chegou-se, inclusive, a pesquisar o leite da vaca, chegando-se à conclusão que determinadas rações que alimentavam o gado bovino, somente as vacas, poderiam ser transportados para o leite que, eventualmente, poderia ser transportado para o ser humano. Ponto. Mas a grande descoberta recente dos americanos é que os bebês, porque até então estavam investigando por que pessoas de 18 anos, 30, 50, 60, se tornavam obesas. Esse era o normal. Mas aí começaram a pesquisar agora, neste século, por que os bebês também estavam nascendo acima do peso nos Estados Unidos. Pois bem, aqui no Brasil não foi no século passado, aqui no Brasil foi neste século. Nos últimos 10 anos, cresceu no Brasil o número de obesos, aumentou em 60%. O Rodrigo Moreira, nutricionista esportivo no Nutra Esportes, costuma dizer que a cada 5 brasileiros, 1 está obeso. É uma realidade. É a realidade. Infelizmente, o último dado mostrado demonstrou que temos hoje um quadro alarmante, mostrando que a consequência da obesidade já está realmente em todas as fases. Hoje encontra-se de 5 indivíduos, 1 em estado de obesidade, fora aqueles que estão em estado de sobrepeso, que é mais de 1 indivíduo, comparando 2. Então, a cada 2 pessoas, 1 e um pouquinho já está em estado de sobrepeso. E fora aqueles indivíduos que estão dentro do peso considerado adequado, mas com uma composição corporal extremamente inadequada. Ou seja, com baixa quantidade de massa muscular, a famosa sarcopenia, e alta concentração de gordura, a famosa obesidade, chamado também de magro ou magra falso. Rodrigo, você tem observado que nos últimos tempos a gente não tem tido notícias de regimes, porque até há pouco tempo surgia sempre na televisão, olha, a regime agora do líquido. Se você só tomar líquido agora, você vai emagrecer. Depois tem o regime de ficar 24 horas sem comer, depois comer. Quer dizer, tem vários sistemas que foram organizados. Agora parece que não tem, não aparece no jornal, não aparece em lugar nenhum mais. O sensacionalismo ainda existe, infelizmente. Porém, nós sabemos que há necessidade de uma regularidade em relação à adequação das suas refeições. Não adianta uma estratégia aguda de 1 mês ou um pouco mais acreditar-se que é suficiente para gerar uma condição de regularização nessa complicação que hoje, reforço, não é só nacional, é uma pandemia. Então, essas estratégias, elas mais desmotivam no final, porque a taxa de reganho é muito grande.
Ou seja, se você fizer uma estratégia muito restrita por um período curto, é difícil ser mantida essa estratégia muito restrita. E aí chega um momento que há desmotivação na continuação e o que chamamos de reganho na literatura científica, que é bem significativo em relação a essas pessoas, esses indivíduos, esses grupos que fazem estratégias mirabolantes, vamos chamar assim, insustentáveis. Quer dizer, quando você fala pandemia, você está se referindo, evidentemente, com a expressão correta para dizer que ela está também em outros países que podem ser vizinhos ou não do Brasil, correto? Perfeito. Infelizmente, a obesidade ela está também em estados de desnutrição. A obesidade porque ela mostra que indivíduos com baixo peso hoje estão com uma composição corporal extremamente inadequada. Não basta você estar com seu peso dentro do que é calculado e considerado adequado por IMC. É muito relevante verificar a composição corporal. Por decorrência que aqueles indivíduos que estão dentro do seu peso, considerado reforços adequados, ou um outro nome chamado de eutrófios, eles possuem, se estiverem com uma composição corporal inadequada, alta em gordura e baixa em massa muscular, complicações tão graves quanto aqueles indivíduos com excesso de peso, que são nitidamente já obesos. Rodrigo, a gente pode dizer assim, a grosso modo, que a pessoa deve ter o número de quilos correspondente à sua altura, por exemplo. Ou seja, uma pessoa que tem 1,60 m deveria ter ou deve ter 60 quilos. É isso ou não? Ou existe uma outra regra? Isso pode ser uma referência, mas infelizmente a regra não é sempre a melhor indicação para avaliação. Porque são vários fatores que envolvem uma saúde plena. Não só a estrutura de composição corporal, mas um bem-estar emocional também. Então, às vezes, a pessoa está em restrição abusiva porque teve alguma complicação, como o fim de um relacionamento, por exemplo, e, consequentemente, ela vai estar num baixo peso, mas com uma condição de saúde muito ruim, trazendo complicações, por exemplo, de distúrbios emocionais, distúrbios alimentares. Então, é um pouco mais complexa a avaliação e precisamos pensar em todos os fatores. A parte visual de estrutura de composição corporal, não basta ela estar dentro de um padrão. Outros fatores têm que serem levados em consideração e sinais e sintomas são possíveis de serem percebidos. O Rodrigo Moreira, nutricionista esportivo no Nutri Esportes, está aqui para informar aos telespectadores de São Paulo e do Brasil as causas desta explosão de obesidade no Brasil nos últimos 10 anos, as suas causas, as suas consequências e as suas possíveis soluções. Eu volto em 1 minuto.